Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, 16, 18. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, perdoe, eu acho que eu tô com a barba um pouco grande, né, tá nascendo de novo, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Eu faço a barba de manhã e quando é à tarde já tá assim, velho. Eu acho que eu sou algum tipo de anão da Branca de Neve, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Eu te lo asseguro, nunca falharás quando tu respondas. Mas enfim, família, como vocês ouviram, né, apesar da gente começar aqui com uma forma descontraída, até para quebrar o clima do vídeo, é um assunto realmente polêmico, porque nós que estamos despertos sabemos muito bem que o chip da besta é aquele que já tentaram desenvolver, ficou conhecido mundialmente, principalmente no nosso meio, né, tido como conspiração por Mondex, o chip Mondex. Antes de tudo, Cláudio, o atual sistema de tornozeleiras ele é ineficiente até mesmo para a nossa população prisional que é beneficiada com essa tornozeleira. Se nós popularizarmos e colocarmos ela também para essa situação de Lei Maria da Penha, vai ser uma demanda ainda maior em que eu acredito que o Estado não terá como fazer essa demanda. Por quê? Você lembra, apresentei aqui os tablets. Nem isso as viaturas policiais têm. Quanto mais garantir uma tornozeleira para cada agressor de mulher. A ideia é muito boa, é bem-vinda. E além disso, muito interessante também seria a tecnologia do chip, em que é colocado um chip na pessoa, muito mais difícil dela burlar, é mais barato. E antes que você venha me dizer que é uma tecnologia, mas é muito invasivo colocar um chip nela. Mas calma aí, a opção é do agressor. Imagina a pessoa reincidente, 2, 3, 4, 5 vezes agredindo a esposa, ou através de ameaças, está na 10ª ameaça que ele faz, sem freio, sem limite. A opção é tua, meu caro. Você pode escolher ficar preso, ou então ser chipado. Você pode escolher ficar preso, ou então ser chipado. E esse chip já foi implementado em várias pessoas e cada vez mais eles vêm tentando impor isso nas pessoas, estão evoluindo ele e querem implantar isso nas pessoas. Quando isso definitivamente acontecer, quando eles quebrarem as economias de todos os países e eles conseguirem implantar esse chip para ser a moeda única através dele, quem não tiver não vai poder comprar nem vender, como está descrito na Bíblia. Agora, a parte que mais me deixa intrigado sempre é assim. Vamos colocar aqui como se todos nós fôssemos ateus e a gente estivesse questionando Deus, porque Deus não se questiona, Deus é perfeito. Mas usando um pensamento lógico, eu peço que você entenda isso que eu estou falando, tá certo, irmão? Não é uma heresia. Mas vamos aqui não questionar, mas tentar entender o que Deus está dizendo. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem receber a marca do seu nome. Não há descanso de dia e noite. Apocalipse 14, 9 e 11. Bom, família, quando eu via isso, eu não conseguia entender, porque Deus sempre nos deixou livre para escolher o que quisermos, certo? E Ele nos condenar simplesmente pelo uso de um equipamento é um pouco contraditório, é um pouco estranho. Por que Deus condenaria as pessoas somente por colocar isso? Será que é somente pelo ego? Será que é simplesmente porque Deus, eu não quero que use e pronto? Um Deus arrogante, um Deus que não tem lógica, simplesmente tá com raiva daquilo e não quer que use. Será que Deus é assim? Não, irmão. Se você pensava isso, se você também tinha essa dúvida, se você questionava por que Deus condenaria as pessoas somente por usar uma nova tecnologia, que elas vão ser inclusive obrigadas,
Que Deus era esse? Se você já fez esse questionamento, se você já pensou isso também, eu vou explicar a você por que Deus vai condenar. Não vai ser somente pelo uso do chip, mas pelo que ele vai trazer. Esse chip, eu vou mostrar a matéria que é melhor para você entender. Veja a matéria. Fan Dandan é bem sucedida, como muitas das modernas mulheres chinesas. Ela é uma profissional do marketing, diligente e próspera. E vê os céus limpos no seu futuro digital. O governo já sabe muito sobre a nossa informação pessoal. Então eu penso que se esse sistema puder integrar grandes dados, reunindo toda a informação, será mais eficiente. Uma cidadã modelo, Dandan irá ter uma alta taxa nos créditos sociais. E o fato de que todas as suas ações serão rastreadas e julgadas por ela, está tudo bem. Eu penso que as pessoas em todos os países querem uma sociedade estável e segura. E se, como diz o governo, câmeras serão instaladas em cada esquina, então eu me sinto segura. Os registros dentários, criminais, acadêmicos e médicos de Dandan irão alimentar a sua pontuação, assim como avaliações de segurança do Estado. Os seus hábitos de compra serão uma outra medida. A pontuação pode até mesmo mudar em tempo real, dependendo do que ela coloca no carrinho. Comprar muito álcool sugere dependência e perde-se alguns pontos. Comprar um pacote de guardanapos ganha-se alguns, sugere responsabilidade. Bom, irmão, como você viu na matéria, você pode considerar os primeiros passos para o chip. Eles estão criando um sistema, um grande sistema, que ele vai ficar julgando as pessoas de acordo com as suas atitudes. Quem tiver o chip vai ser monitorado 100% do seu tempo. Não só quando sair nas ruas que está cheio de câmera, mas ele vai também ser monitorado até dentro de casa, até dormindo, a hora que ele vai dormir. Tudo vai ser passado para o sistema. E o sistema vai ter um sistema de pontuação. Então, a partir do momento que ele tiver esse sistema de pontuação, ele vai ditar como você deve se comportar. Eu já falei isso no outro vídeo, esse daí ó, que você está vendo, esse. Você pode assistir lá e eu vou resumir aqui o que eu falei lá. O que eles vão fazer é isso. Você, macho velho, bola roxa, que acompanha esse canal e o Encarando na Estrada, o bola roxa. Quem é o chinês? Ah, ele é meu vizinho, que é meio frouxo. Eu estou tentando transformar ele no macho. Tu já teve alguma experiência LGBT? Aí tu diz, não, Davi, nem tive nem quero ter. Tu é do meu. Então beleza, você nem teve nem quero ter. Aí o sistema te pergunta, você se classifica como hétero, como homo, como bi, como o que? Aí você diz, como hétero, pô, eu sou macho. E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Tá me sacaneando. Responde a pergunta, Tony. Tu é caba macho, meu irmão. Aí o sistema bota aí, ó, menos ponto pra ele, ó. É um cara inseguro, é um cara indeciso, é um cara que não sabe das coisas. Aí tu diz, como assim? Mas por que, Davi, o sistema vai me julgar assim? Porque para o sistema já foi dito, isso já foi colocado como pauta, tá certo? Que eu vi em uma faculdade, poxa, mas eu não lembro o nome agora, família, mas foi nos Estados Unidos que eles questionavam o seguinte: homem e mulher que nunca teve uma experiência homo, como pode dizer que é hétero com 100% de certeza? A luta deles, inclusive, é para implantar essa ideologia, para que todas as pessoas tenham a experiência e aí ela decida se ela gosta ou não. Mas primeiro ela tem que curtir, ela tem que ter a relação homem e mulher, ter essa relação para aí sim decidir. E isso vai contra os ensinamentos da Bíblia, que diz que o homem não se deve deitar com outro como uma mulher, e vice-versa. Então, a nossa própria natureza, como uma doutora, que eu quero mostrar claramente que isso aqui não se trata de preconceito, mas a parte retal, né, o ânus, ele não foi feito para ter relação, dito por especialistas. Veja aí. A mulher não tem terminais nervosos de sensibilidade nesta área. Então ela não sente absolutamente nada com a prática do sexo anal, a não ser o sofrimento físico, a dor, a não ser que ela compre anestésicos, que são medicações inibitórias da sensibilidade para a prática do sexo anal, e compre lubrificantes artificiais para neutralizar o muco seroso e permitir que esse acesso faça com mínimas lesões. Então, sem lubrificantes artificiais, sem anestésicos para limitar a dor, é uma prática dolorosa, humilhante, violadora. Sendo que ela tem um órgão próprio para isso. Por que um homem teria que submetê-la a esse tipo de atividade se não fosse por sadismo?
Aqui o pênis. E aqui atrás nós temos a próstata, tá? Vou aumentar a próstata, ela não tem esse tamanho, ela está aumentada. A próstata, a parte da frente, que dá para os corpos cavernosos, ela tem uma camada córnea. O que é córnea? Espessa, de tecido cartilaginoso. Com que objetivo? No ato sexual não há impacto? Então, se há impacto, para proteger a próstata, que produz o líquido seminal que vai nutrir os espermatozoides e permitir a sua reprodução, essa camada córnea protege do impacto frontal. Então não há nenhum problema para a próstata o ato sexual. Mas se você impactar por trás, então o ato sexual homossexual tem que ser necessariamente violento. Você tem que bater com força para atingir a próstata. Então é o sexo anal e ele tem que ser violento. Então, a não ser que vocês conversassem pessoalmente com alguém, ninguém ia contar. Então, você vai bater com força. Se você bater com força suficiente e traumatizar a próstata, ela sangra. Porque essa parte de trás não tem camada córnea. Não se esperava na natureza nenhum impacto posterior. Está protegido pela espinha e pelo intestino. Você bate com força, traumatiza a próstata, ela sangra. Quando ela sangra, produz células inflamatórias. Ela incha. Se ela inchar e você bater com força suficiente, você vai atingir esse feixe nervoso aqui, que dá origem, que está ligado aos corpos cavernosos. Você pode provocar uma ereção. Se você continuar batendo com força suficiente e inchá-la o suficiente, ela pode sensibilizar os corpos cavernosos e você pode até ter, lá pela quarta ou quinta experiência, uma ejaculação. Mas você só vai conseguir essa ejaculação se após essas múltiplas experiências você conseguir a hiperplasia de próstata, sua próstata estiver inchada. Com o passar do tempo e esses múltiplos traumatismos da próstata, ela começa a produzir células displásicas também. Displasia rima com neoplasia. O índice de câncer de próstata na população é grande, até porque não se fazem os exames correspondentes. E existem outras motivações. Então, está alto. Hoje em dia, eles têm chegado a 18%, 20%. Entre os homossexuais é de 68%. Por quê? Porque a prática sexual que eles utilizam pressupõe o câncer de próstata. Não vou nem falar dos problemas que se tem a nível urinário, a nível renal, decorrentes dessa prática. Eu pergunto, tudo isso que eu falei, procurem num livro de fisiologia médica, ou cheguem para qualquer médico e perguntem, tem algum erro nisso? Alguma dessa estrutura anatômica está errada, ou equivocada, ou transtornada? Diante do que ele aprendeu na faculdade de medicina, se você fizer isso, não é isso que vai acontecer? Não é isso que acontece? Então me diga, o sexo anal é natural, biologicamente muito bom, extremamente agradável, saudável, produtivo, uma prática natural que todo mundo devia experimentar um dia? Mas é o que está escrito na literatura. Então, família, como você viu, não sou eu, Davi, que estou falando. É pessoas que estudam, que são formadas e que sabem bem o que estão dizendo. O Dr. Enéas falou isso 1 milhão de vezes já também e era sempre taxado como preconceituoso. E eu já disse aqui, a minha posição é essa. E não falo por hipocrisia. Todo mundo deve respeitar a opção sexual do outro, a religião do outro, tá certo? E do mesmo jeito, essas pessoas também têm que respeitar a nossa posição e nunca nem um lado nem o outro querer impor às pessoas. Agora, isso aí que a gente está falando são fatos científicos. Se a pessoa, por exemplo, pronto, você furar a orelha para colocar um brinco, as mulheres fazem isso. Geneticamente, não era para elas fazerem isso, mas elas fazem, o corpo é delas, elas fazem o que quiserem. Da mesma forma, o cara quer ser homo, tanto, vai lá, meu irmão, de boa, se tu é um bom cidadão, se tu respeita as leis, se tu não faz mal a ninguém, por que eu vou te criticar ou por que eu vou me considerar melhor do que você? Não, tá certo? Agora falando geneticamente, essa parte do seu corpo não foi feita para ter relação, mas se você quiser ter, o corpo é seu, irmão, tu faz o que tu quer, mas deixando claro que na parte genética, tá certo? Eu quero deixar isso aqui bem claro para que todo mundo entenda e não venha taxar o vídeo como um vídeo preconceituoso. A gente tá tentando explicar o porquê Deus não vai aprovar o chip, tá certo? O chip da besta. Então, família, fica muito claro, a gente sabendo disso, que o sistema ele vai começar a dar nota a gente, a todos nós, baseado nisso.
nas doutrinas que eles mesmos estão traçando lá, que é as mesmas doutrinas que tinha lá na Babilônia antiga, que eles querem trazer aquela mesma sociedade de volta. Quando a gente lembra daquele episódio da Bíblia, né, de Sodoma e Gomorra, eu sempre estou citando esse acontecimento bíblico, porque ele realmente me choca, família. Porque eu acho que a maioria não para pensar nisso, né? Só vê lá a destruição da cidade e tal. Mas eu fico imaginando que tipo de lei havia naquela cidade, que tipo de mentalidade cada cidadão de Sodoma e Gomorra tinha para chegar ao ponto deles invadirem uma casa e exigir que dessem os anjos a eles lá, que eles viam como homens, né? Os anjos foram como homens, chegaram lá em Sodoma e Gomorra. Pra quem não sabe da história, resumindo, família, Deus ia destruir essas duas cidades, mas por amor ao seu servo, ele mandou os anjos ir lá ver se tem algum justo lá. E as pessoas daquela cidade, os moradores, quando viram aqueles anjos, ficaram loucos e queriam ter relações com esses anjos. Então eles exigiram isso, cercaram a casa, uma grande multidão cercou a casa e disse: dá esses homens pra nós aqui agora, pra gente abusar deles. E toda a sociedade ali concordava com isso, ou seja, quem estava infringindo a lei daquela cidade eram os anjos, que não se misturaram com eles e não deram moral, vamos dizer assim, não tiveram relação com eles. Então, que tipo de sociedade, que tipo de mentalidade para fazer uma massa toda agir desse jeito, família? E é isso que o sistema quer trabalhar para trazer de volta. E implantando esse sistema aí de dados, onde você vai pagar mais caro, como você viu na matéria, você não está de acordo com o sistema não, beleza, o sistema não vai colocar uma arma na sua cara e obrigar você a fazer o que você não quer, mas você vai pagar tudo mais caro, arrumar emprego vai ser mais difícil, viajar vai ser mais difícil, tudo para você vai ser mais difícil, você não vai conseguir se adequar. E aí, família, vem outra parte terrível que eu tenho que em primeira mão dizer a vocês. Já tem estudos dizendo que esse chip... Primeiro, antes de explicar isso, eu tenho que voltar um pouquinho para vocês poderem acompanhar o meu raciocínio. Se você assistiu já os nossos vídeos sobre Tesla, sobre a cura do câncer, você já está sabendo como é que um corpo humano mais ou menos funciona. Mas para quem não assistiu, né, eu sei que muita gente só pega um vídeo ou outro, eu vou resumir aqui. O nosso cérebro, família, ele trabalha com frequências. Todo o nosso corpo, cada célula do seu corpo, ele trabalha com frequência. No nosso cérebro ainda é pior, porque passa a ter energia elétrica. Você já deve ter visto em desenho animado, em GIFs, quando alguém tem uma ideia, acende uma lâmpada. Para você ter ideia, se tivesse uma maneira de você plugar uma lâmpada aqui na minha cabeça agora, ela acenderia, porque o meu cérebro está em funcionamento. Ele passa um certo tipo de eletricidade nele, tá certo? Então, descobrindo isso, os senhores do mundo já fazem estudos há tempos para manipular as pessoas através dessas ondas. Então esse chip, isso é dito por especialista, irmão, esse chip ele vai sim passar informações para o cérebro da pessoa, trazendo vontades e coisas que a pessoa normalmente não teria. Num desenho muito bom, dos meus desenhos favoritos, desde a infância e até hoje eu assisto sempre que eu posso. Eu tenho aqui toda a coleção em casa. É Street Fighter Victory. Ryu, né, é preso por Bison e é colocado o Cyberchip na testa dele, justamente na testa. E a partir dali, Ryu fica com os olhos vermelhos, simbolizando o ódio que ele sente, e começa a atacar seu melhor amigo, Ken Masters. Ele não conhece ninguém. Veja um pouquinho da cena, ó. Resumindo, o cérebro pode ser dividido em regiões frontal, parietal, occipital e temporal. Dentre eles, o que controla a vontade, a criatividade, as emoções e as funções é a região frontal. Agora o senhor vai ver o que está sendo desenvolvido. Esse metal diamantino é o chip que está na fase final de desenvolvimento. O mesmo chip implantado no córtex do lobo frontal. Aqui. É um receptor de micro-ondas de alta capacidade. Capta sinais digitais emitidos pelo transmissor de impulsos, conectado ao computador matriz da Shadaloo. No seu interior, são convertidos em impulsos de 100 microvolts, que uma vez emitidos ao córtex, permitem controlar o cérebro. Isso foi um estímulo do sentimento de tristeza, mas assim que se enviam sinais diferentes...
Apresenta reações variadas. Mas temos alguns problemas. Não conseguimos ainda controlar o nível de intensidade dos impulsos. Quando emitimos, por exemplo, sinais ordenando cabeçadas, é isso que acaba acontecendo. Ryu! Ryu, tudo bem? Vamos sair daqui, vamos, depressa, vem comigo! Ryu! O que foi, Ryu? Não fique parado aí! Ryu! Está ficando divertido. Mas, Sr. Bison, Ken Masters é um refém muito importante. Não acha melhor capturá-lo em vez de destruí-lo? Não acho. Não posso desperdiçar essa chance para medir a força de Ken Masters. Mande Ryu atacá-lo. Sim. O que está acontecendo? Ryu, sou eu, Ken! Ah! Não está me reconhecendo? Acorda, caramba! Ryu! Ryu! Miserável! O que foi que aquele bandido fez com você? Não está me reconhecendo? Não dá para entender. Aquele pequeno objeto na testa mexeu com a ração dele e o tornou mais poderoso. Isso é maravilhoso. Então, família, você vê que para nós que estamos despertos, a gente consegue ver essas informações, ler essas informações como se fosse um livro. Elas estão muito claras aí. Eu acredito que eles fazem isso porque Deus não deixaria eles trabalhar. O diabo, o demônio, ele está debaixo do pé de Deus. Isso está muito claro na Bíblia. Tem aquele exemplo da Bíblia, ó, velho, por nome eu sou terrível, mas que ele estraga a vida do cara toda, mas antes ele pede permissão a Deus, porque o diabo não encosta em ninguém, principalmente protegido por Deus, ele não encosta sem a permissão de Deus. Então, para ele poder executar esses planos através desses senhores do mundo, esses de desgraça, ele primeiro tem que avisar a população. E aí os eleitos, as pessoas que quiserem enxergar, que esquecerem a arrogância e começar a ver com humildade os fatos como são, vão conseguir ler igual a mim e a você. Tá certo, família? Então, resumindo o nosso vídeo aqui, que eu quero fazer uns vídeos mais curtos,
você entendeu bem o que de fato é o porquê da condenação de Deus. Não é pelo chip aparelho, é porque esse chip vai mudar você geneticamente, vai mudar a forma como você pensa e as suas vontades, e além disso terá esse grande e enorme banco de dados que vai sempre estar te julgando e te dando nota, e você vai ter que se comportar como eles acham o certo, dentro do politicamente correto deles, que na verdade é um incorreto. Por isso foi que Deus nos alertou dizendo: aquele que agrada o mundo não agrada a Deus, e o que agrada a Deus não agrada o mundo. De fato, isso está sendo implantado aos poucos, e nós pensamos que será até 2023, eu não gosto de marcar data, mas a gente sabe que nos próximos anos está aí. Como é muita arrogância, eu acho, você ficar marcando data, porque até o filho, né, disse que não sabia, apenas o pai. Então, quem sou eu, um meleca feito eu, vim aqui ficar marcando data. Mas eu, na minha jumentice, acredito que até 2023, 2025, essas tecnologias já começam a ser implantadas, até porque já foi aqui, inclusive no carnaval, já foi usada aqui no Brasil, e uma pessoa, ineditamente, né, a imprensa mostrou como uma coisa incrível, uma pessoa foi presa através de reconhecimento facial. Então, essas tecnologias estão sim sendo trazidas para cá, e aos poucos vão sendo implementadas assim, como coisa boa, como uma coisa sensacional, e as pessoas vão aceitando até o ponto que não dá mais para sobreviver sem elas. Então, família, fica a dica, espero que eu tenha esclarecido isso para muitas pessoas que ficavam achando que Deus era um tirano, mas não, família, é porque as pessoas que vão usar esse chip vão se comportar como filhos do diabo mesmo. Tá certo, família? Elas vão se comportar assim, porque assim vai exigir o sistema. Para o próprio bem delas, para garantir a própria sobrevivência delas, elas vão ter que se comportar como o sistema quer, tá certo, família? Então, deixando isso bem claro, para que todo mundo entenda que Deus só faz as coisas para o nosso próprio bem. Quando Ele vem deixar isso claro, quando Ele vem dar uma ordem dessa, é justamente para que a gente entenda as coisas. E é por isso que Ele deixou bem claro, para que todos entendam e não há sombra para dúvida. A Bíblia é muito clara, ela é muito direta. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, irmão, se você realmente gostou e entendeu o nosso vídeo, passe lá adiante. Se a informação morrer aqui, aí realmente perdeu-se. Eu não sei o que está acontecendo, nossos últimos vídeos estão uma negação, foi muito baixa a audiência, então eu conto com vocês para que essas informações passem adiante, irmão. Não olhe o número de inscritos, porque isso não adianta de nada. O que vale realmente é as pessoas que assistem os vídeos. Para mim, eu tenho um canal de 15 mil, 20 mil pessoas, estourando 30. Para mim, o canal tem esse tamanho. Esse número aí que o YouTube diz que eu tenho, nem sei se é verdade. Então, não confia nisso, irmão. Faz tua parte, compartilha, para que de verdade a informação passe adiante. Eu confio em vocês, não no sistema. Então, confiando em vocês, eu peço que vocês compartilhem, tá, irmão? Então, fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua nos acompanhe, proteja e abra sempre a nossa mente para que a gente possa entender as coisas que acontecem ao nosso redor o tempo todo e a gente assim possa passar para outras pessoas e esclarecer as coisas. Então, um abraço, fiquem com Deus e sempre encarando o sobrenatural.